E o Caio, hein? Mas no caso, o Caio Alexandre, né? A gente tá falando sobre Caio pra caramba nos últimos dias, né? Falando muito do Caio Paulista. Mas o Caio Alexandre, que a gente já tinha trazido aqui, que o Palmeiras tinha retomado as conversas. O próprio Marcelo Praz, que é CEO do Fortaleza, falou sobre aguardar a proposta do Palmeiras e tudo mais, né? Ele tinha falado que ele tinha dado o famoso Miguel lá na temporada passada, no final da temporada, sobre 50 milhões de reais, só que na real era meio que pra dar o Miguel por causa da final da Sul-Americana. E agora o Alex Santiago, presidente do Fortaleza, tem que ficar separando, né? Marcelo Paz é CEO, agora o, o Alex é presidente do Fortaleza e ele trouxe aí informação sobre o Caio Alexandre no canal aí Jogada, link na descrição aí da entrevista completa. Vamos dar uma olhada aí no que ele falou, porque assim, a gente realmente tá meio que acompanhando de longe, né? Porque não tem, sei lá, semana passada teve algumas novidades e tudo mais, mas a gente falou muito pouco sobre isso porque realmente não tinha nenhuma informação, beleza? Já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, ajuda demais. Vamos dar uma olhada no que ele falou aí, então, sobre Caio Alexandre, a situação atual do meio-campo. Tem muita pergunta aqui sobre, por exemplo, a Júlia Borges está perguntando aqui em relação a goleiro, se já tem um goleiro engatilhado, e eu queria já juntar com outras peças, falando, já que ela está perguntando de vinda de goleiro, eu vou perguntar também de saída. Por exemplo, como estão os casos de Romarinho, Coutinho e do próprio Caio Alexandre, e eu queria saber se esses três, se for a venda for executada, se o Fortaleza vai permanecer com direitos ou não desses jogadores, ou se vai vender tudo que tem deles. E a pergunta aqui da Júlia em relação a goleiro. Eu ouvi até um nome, não sei se procede, queria até que você falasse pra gente se foi colocado na mesa, que o Santos, que hoje tá no Flamengo, era do Atlético Paranaense, seria um dos nomes que o Fortaleza teria interesse. Inclusive eu conversei com repórteres que cobrem o Flamengo, e eles falaram que é um nome que é negociável, eles veem como um nome muito negociável nesse momento. Foi pra mesa, não foi o nome desse goleiro? É assim, Breno, e aí eu sei que você me entende, você tá na caminhada longa comigo aí, e assim, eu não gosto nunca de mencionar nomes, né? Principalmente quando são atletas de outros clubes e que não tem vinculação com o Fortaleza. Agora, o que eu posso lhe dizer é que, primeiro, a posição de goleiro é uma posição que o clube deve atuar, né, no mercado, a gente deve buscar alguma situação, obviamente lembrando que nós temos um limite aí de apresentação do elenco no dia 10 de janeiro, então o clube deve nos próximos dias aí atuar de alguma maneira nessa posição. Sobre as outras três operações que você mencionou, né? O Romarinho é um atleta que deve sair, né, do Fortaleza, tem uma situação aí bem encaminhada com o clube, né, que tem interesse nele. É um atleta que nos ajudou bastante, a gente não pode nunca deixar aqui de ressaltar, o Romário está no clube desde 2018 e viveu toda essa trajetória de evolução do clube, então é um atleta que entregou muito, né, ao clube, que contribuiu com a história do clube, e a gente entende agora que vai ser dado o próximo passo sequencial na carreira dele, obviamente sempre resguardando essas premissas de ter ali os direitos, do Fortaleza resguardar sempre a situação negocial que seja melhor, o Fortaleza também vai impor em prática nessa operação. E as outras duas que você mencionou sobre o Coutinho é um atleta que performou de uma maneira muito importante, né, esse ano, foi artilheiro, né, da Série B. O Coutinho, a gente tem situações aí encaminhadas também de negociação, né, pode ser uma situação do exterior, como eu já havia mencionado em outro programa que participei, e a gente deve ter também um posicionamento nos próximos dias. E por fim você me perguntou sobre o Caio. Né? A tão aguardada proposta do Palmeiras chegou ou não chegou, Alex? Digo isso de pronto, e é bom até a gente estar comunicando diretamente com o nosso torcedor que nós não recebemos nenhuma proposta oficial do Palmeiras pelo Caio. E hoje é 27 de dezembro. Exato. Então, deixando claro isso daqui, até porque o torcedor pergunta mesmo, né? Vocês estão aqui nada mais como representantes do que os torcedores estão mandando. Então, até o dia de hoje, estou falando aqui de público, a gente não recebeu proposta oficial do Palmeiras pelo Caio e seguimos no aguardo. É um atleta que nós temos, obviamente, já exercida, né, a opção de compra junto ao Vancouver. E nós estamos aí no aguardo desse desfecho, que com certeza vai ser o melhor possível. Como disse o Marcelo, né? O Caio tem essa situação aí, dessa situação de ir para o Palmeiras, de fazer essa movimentação. Mas o Caio é um atleta que está muito identificado com o clube, performou demais, a torcida adora o Caio. Então a gente tem certeza absoluta que sem destino o Caio não vai ficar. Ele vai ficar, de uma maneira ou de outra, ele vai ficar muito bem. Só uma dúvida, você falou em relação ao Romarinho, mas claro, em relação ao Coutinho e o Caio, se essas vendas forem executadas, o Fortaleza também vai resguardar algum percentual de ambos? Sempre, ou não? Vende tudo? Eu vou ser muito sincero, Breno. Todas as vezes
que nós estamos sentados numa mesa de negociação, a gente busca puxar qualquer detalhe da negociação a favor do Fortaleza. E a permanência dos direitos, que é o que a gente sempre tenta, a gente nunca tenta vender os direitos completos. Sempre segura um pedaço até para poder ganhar na segunda venda. Perfeito. É sempre um método. Isso daí a gente tem como um método constante. Alex, só uma dúvida também. É, correto, né? Correto pra caramba. A visão do Fortaleza mandou muito nos últimos anos, né? A gente sabe da evolução do clube. Agora, por falar em evolução e mentalidade em si, né? A gente tá falando do dia 27 de dezembro. Eles, inclusive, ressaltaram lá, né? A gente já tá em 27 de dezembro. Ou seja... Mano, daqui a pouco tá geral se representando, né? Ele inclusive falou aí do Fortaleza aí também, que tem o limite ali da apresentação do elenco e tudo mais. Então a gente tá, mano, quase aí na cara do gol já. Passa muito rápido essa parada aí, ainda mais porque é em período de festas e tal, a gente nem vê passar. 27 de dezembro já e o presidente do Fortaleza falou que não receberam nenhuma proposta sobre o Caio Alexandre do Palmeiras, né? Vinda do Palmeiras. Aí é complicado, porque a minha maior crítica em relação à gestão Leila Pereira é a demora, né? A lentidão nas negociações, lentidão em muita coisa, né? Mas nas negociações, principalmente, a gente falando de 27 de dezembro, um jogador que é pedido, até onde a gente sabe, é pedido do Abel, que é um jogador que chegaria, ao meu ver, para ocupar uma parte do campo que é muito interessante de segundo volante e às vezes inclusive sendo até mais um meia, ali um pouquinho mais avançado, já pensando até em algumas ausências do Veiga ao longo da temporada, com Copa América, as convocações, suspensão, enfim. Então é um jogador, ao meu ver, muito interessante, que seria muito legal começar a temporada, e agora, né, dia 27 de dezembro, sem uma proposta, a gente fica preocupado, será que ele vai, né, começar a temporada com a gente? Mas seria legal, né, se realmente acontecesse, ele vir desde o começo, mas é um tanto quanto estranho, dia 27 de dezembro, ele ainda sequer ter recebido uma proposta, né? O Fortaleza sequer ter recebido uma proposta do Palmeiras pro jogador. Enfim, cara, vamos ver aí se muda alguma coisa. O Cauli não se falou mais nada, o Bahia realmente fez um jogo duro, mas o Caio Alexandre, a gente vê até que uma boa vontade do Fortaleza de negociar, né? Eles que compraram ele do Vancouver, a gente já falou bastante dessa negociação, eles terminaram de pagar agora, então eles, né, tipo, esperando vender, ter algum lucro com o jogador que foi destaque. E o Palmeiras, que é o clube interessado, sequer apresentou uma proposta em pleno 27 de dezembro. Aí fica complicado defender também, né? A gente sabe que essa janela ela precisaria ser muito mais movimentada. Até agora tem Bruno Rodrigues e o Aníbal Moreno, né? E o Caio Paulista, que tudo indica, deve ser anunciado aí nos próximos dias, se nada mudar também, que eu não duvido muito. Mas o Caio Alexandre era realmente um reforço assim, muito desejado e que a gente estava realmente esperando. A gente falou bastante dele, né, e tudo mais. E realmente, se não acontecer, vai ser bem frustrante. Agora, se acontecer e acontecer meio que corrido, meio que às pressas, no final da janela, é bem relaxo, viu, mano? Né, tipo, ainda se o Cauli eu entendo porque o Bahia tá dificultando, mas o Fortaleza tá, mano, quase falando assim, ó, vem aqui, a gente conversa, leva embora, tá quase assim, porque realmente é um jogador que vai dar algum lucro pra eles e que ajudou muito esportivamente, né? Mas enfim, né? Vamos ver se tiver alguma novidade a gente vai trazendo por aqui, beleza? Ó, deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like, é muito importante, tamo junto.